Fala aí galera, professor Tomás na área trazendo um vídeo aí de Python. Hoje vamos trabalhar com pesquisa de nomes em strings, tá? Se você quiser buscar um nome num banco de dados, esse tipo de coisa. Eu tô com o Colab aqui aberto, beleza? Google Colab, vamos fazer aqui que é um pouco mais rápido. Por exemplo, imagina que eu tenho uma frase, essa frase aqui, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E eu quisesse procurar uma palavra, vamos chamar aqui busca, eu quisesse procurar essa palavra teste, se existe essa palavra ou não aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma pesquisa da seguinte forma, eu posso procurar a busca em frase. Então ele vai procurar se existe essa busca na frase ou não e vai me retornar verdadeiro ou falso. Roeu, por exemplo, ele vai me retornar verdadeiro, tá? Isso aí eu posso usar, por exemplo, um if. Por exemplo, se busca em frase, busca, não gostei de busca, não, vou botar palavra. Se palavra está na frase, isso aqui quer dizer isso aqui. Se a palavra está dentro da frase, ele vai imprimir, por exemplo, vou botar um f-string aqui, ó, a frase, vou botar entre aspas, né? Usei aspas simples para poder usar aspas duplas aqui dentro. Frase possui a palavra Pronto, com f-string fica fácil. Vamos botar um ponto aqui. Vamos testar. A frase o rato roeu de Roma possui a palavra roeu. Beleza, vamos botar um else aqui para os casos que não possuem. E vamos copiar isso aqui, trocando apenas para não possui a palavra, que no caso seria o teste, por exemplo. A frase o rato roeu de Roma não possui a palavra teste. Beleza. Isso aqui é o modelo mais simples, tá? E eu posso fazer isso aqui, por exemplo, para uma lista. Só que aí eu tenho que iterar essa lista. Por exemplo, vamos colocar aqui. Imagina que eu tenho nomes. Vamos colocar alguns nomes aqui. José Pedro. Maria Aparecida. João Pedro, porque se eu procurar por Pedro, eu quero que ele me retorne esses dois usuários, e José Ricardo. Por José, ele vai retornar esses dois usuários. Como é que eu pesquisaria aí? Vamos botar um busca aqui, eu quero pesquisar por exemplo, José. O que eu teria que fazer? Eu vou ter que fazer um for, beleza? Varrer toda essa lista de nomes aqui. Então, nome em nomes. Agora, isso aqui ele vai iterar essa lista de nomes um por um e vai, cada passada do loop, ele vai jogar primeiro José Pedro em nome, depois Maria Aparecida em nome e por aí vai. Aí eu vou fazer o mesmo if. Se busca em nome, que é o que eu fiz lá em cima, né? Ou seja, se existe esse termo José no nome atual, ele vai imprimir o nome atual. Então isso aqui também serviria. Ó, ele achou José Pedro, achou José e Ricardo. Se eu procurasse por Pedro, ele vai me retornar José Pedro e João Pedro, que são os dois que tem Pedro. Legal, funciona muito para a gente buscar nomes, por exemplo, numa base de dados. Acontece que às vezes o usuário digita Pedro e ele quer buscar e não vai encontrar, né? Porque ele está procurando essa frase exata aí. Um artifício legal da gente fazer isso aqui é, por exemplo, pegar esse busca e reduzir ele tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo. Por exemplo, vamos botar ele tudo em minúsculo. Então ele vai comparar o busca todo em minúsculo. Então se eu escrever Pedro aqui, se eu escrever Pedro aqui, nesse ponto ele vai trocar essa palavra para Pedro e ele vai pegar o nome atual e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o nome atual e vou converter esse nome atual para minúsculo. Por quê? Porque aí se for José Pedro, ele vai converter para José Pedro
e consegue comparar o Pedro com o Pedro, vai dar OK e ele vai retornar o nome, tá? Isso aqui não foi alterado o nome, isso aqui ele vai retornar uma string, olha lá, retorna uma cópia da string convertida para letras minúsculas. Então isso aqui resolveria meu problema. Vamos testar. Beleza, lá, botei Pedro minúsculo, ele achou José Pedro, João Pedro. Vamos botar José minúsculo aqui, ele vai ter que encontrar também o José Pedro e o José Ricardo. Muito bom. Agora vamos supor que eu já estou trabalhando com um programa um pouco mais avançado e em vez de eu ter uma lista aqui, vamos supor que eu tenho um data frame. Por exemplo, eu estou trabalhando com a biblioteca Pandas. Tá? Eu vou importar o Pandas aqui então. Import Pandas SPD. Pronto. O Pandas, pessoal, ele não vem por padrão no Python. Então, se você não estiver usando no Google Colab aqui, o Google Colab ele tem o Pandas, olha, ele não vai dar erro. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer o meu lá no meu terminal dentro do meu ambiente virtual, né? Se você não sabe como é que cria um ambiente virtual, tem o link do vídeo na descrição aí. Mas eu vou colocar um pip install Pandas para ele instalar a biblioteca do Pandas no meu ambiente virtual e eu conseguir usar o Pandas na minha máquina local, tá? Mas se você estiver usando o Google Colab aqui, não precisa, é só fazer igual eu, só importar. Mas vamos lá, vamos criar um dataset aqui. Vamos botar data igual. Eu vou criar uma coluna de nome para parecer um negócio mais realista, né? Vamos botar vários nomes aqui agora nessa lista. Seria esses caras aqui, ó. Beleza? E vamos criar também nesse dataset idade. Idade. Vamos lá, 30, 25, 35, 28. Já fechei ele. Vamos transformar esse camarada aqui num dataset, né? Desculpa, num data frame, né? pd.dataframe. Vamos pegar esses dados. Agora vamos ver se realmente eu fiz certo aqui. Vamos olhar aqui. Vou imprimir o data frame. Pronto, tá certinho, olha só. Legal do print do Pandas, tá? É que ele já coloca organizado para mim. Ele cria essa coluna que é uma coluna de index e ele criou a coluna de nomes, onde ele colocou o José Pedro, Maria Aparecida, João Pedro e José Ricardo. E coloquei as idades desse cara aqui. Beleza? Agora eu vou pegar e vou pesquisar no data frame aqui. O Pandas ele tem uma vantagem muito grande. Vamos botar um print aqui só para a gente separar uma coisa da outra. O Pandas tem uma vantagem muito grande que ele já é feito para trabalhar com dados, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui um df data frame nome, ele vai me retornar só os nomes. Quer ver? Vamos dar um print aqui, ó. Print df nome. Ele vai me retornar os nomes aqui, ó. Então ele tem os nomes aqui. Beleza? Se eu colocar esses caras aqui, um str aqui, isso aqui ele está indicando que ele vai trabalhar como strings esses nomes aqui, tá? E nesse str do Pandas eu tenho algumas propriedades que eu posso trabalhar aqui com essa string, tá? Por exemplo, a contains. Então ele vai fazer a mesma forma que isso aqui, ó, que ele faz. Se a palavra está na frase, é a mesma coisa. Ele vai ver se a frase contém a palavra. Então vamos botar aqui a busca de novo aqui, né? Ó. Vamos botar a busca que eu quero aqui, que vai ser, que vai receber o José, por exemplo. E eu vou fazer o seguinte: se essa string contém o busca ou o nome, né? Agora já podemos usar. Tá. Se essa string contém a palavra José, beleza? Ele vai filtrar esse df nome aqui,
só nos casos onde tem essa palavra José, que é na primeira linha, no índice 0, e na última linha, no índice 3 aqui, ó. Tá vendo? True, falso, falso e true. Então eu consigo buscar isso aqui. E eu posso, a partir disso aqui, gerar um novo data frame. Então eu posso botar, por exemplo, um DF, desses DF aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ele vai gerar um novo data frame, onde só vai ter as linhas que esses caras foram true, que vai ser a linha 0 e a linha 3. Vamos ver como é que fica. Olha só, ele filtrou só por esses dois caras aqui. Então, isso aqui resolve. Eu posso imprimir direto ou posso guardar isso aqui num novo DF, né? Novo data frame aqui. Então, olha só. Opa, faltou imprimir, né? Print novo data frame. Só para ficar um pouco mais organizado. Tá esse novo data frame aqui só com as linhas que me interessam na busca. E lógico que se eu colocar um José, ele não vai encontrar, beleza? Ele deu um data frame vazio, olha só, porque ele não encontrou José minúsculo. Mas o Pandas, como sabe que a gente vai precisar de busca, ele já também implementou aqui dentro dessa função contains, tem implementado aqui, eu posso colocar, além da busca, eu posso colocar uma outra propriedade aqui, que é um case aqui, ó. Esse case é para indicar se ele vai ser case sensitivo ou não. Se eu colocar falso, ou seja, ele não vai importar letras maiúsculas e minúsculas. Então, se eu colocar José, ele vai conseguir encontrar, bater com esse José aqui. Se eu colocar true, que é o padrão, né? Ele só vai bater se for correspondente, maiúsculos com maiúsculo, minúsculo com minúsculo. Vamos tentar lá, ó, olha só. Agora aqui, ó, José minúsculo, ele encontra. Se eu colocar Pedro, por exemplo, vamos botar assim, ó, Pedro, ele encontra, tá? Se eu colocar Maria, ele encontra, beleza? Se eu colocar Maria espaço A, ele encontra. Se eu botar Maria espaço A minúsculo, ele encontra, beleza? Então é isso, pessoal. A gente fez a busca em uma string, beleza? Que a gente usa o método in aí normalmente. A gente fez uma busca numa lista, que a gente usa o mesmo método. E se a gente estiver usando uma biblioteca específica para trabalhar com banco de dados, que a mais famosa aí é a do Pandas, quando a gente tem essa base de dados aí, a gente já tem um método, né? uma função própria dessa biblioteca dentro do meu data frame, né? Para buscar isso aí de forma simples, tá? Então ele já filtra esse data frame aí com um único comando aqui, sem eu precisar, por exemplo, iterar em todos os dados. Isso aí é muito importante, beleza? Então é isso, pessoal. Falou, fica assim.